Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2020. Nós vamos dar início agora à sessão número 111 do Congresso Acadêmico da Unifesp 2020. O título dessa sessão é Covid-19, Pesquisas Experimentais, Farmacologia Molecular e Imunologia. Antes de apresentar os palestrantes dessa sessão, eu gostaria de parabenizar a professora Gabriela Debrelas e toda a comissão organizadora pela excelência do evento, e agradecer a oportunidade de mediar essa sessão. Agradeço também o professor Alexandre Balsanelli, coordenador dessa sessão, que estará coletando as perguntas feitas pelo chat e transmitindo para os palestrantes. Agradeço também o suporte de TI que estamos recebendo neste evento e antes dele também. A toda a equipe de TI, liderada pela Lidiane, os nossos agradecimentos. Vocês têm sido incríveis. Hoje, dia 17 de julho de 2020, o Brasil contabiliza mais de 2 milhões de casos confirmados e quase 80 mil óbitos por Covid-19. Não há quem não tenha sido afetado ou afetada pela pandemia, que chegou ao Brasil há mais de 120 dias. De lá para cá, nós mudamos nossas rotinas, nos adaptamos e aprendemos muitas coisas. E uma das coisas que aprendemos é que, apesar da distância física tão necessária nesse momento, conseguimos nos manter próximos como agora. Esse novo tipo de proximidade tem nos permitido dialogar mais de perto, tem permitido que nós, cientistas e educadores, compartilhemos dados, pensamentos, reflexões, dúvidas e esperanças de uma maneira inédita. Nesta sessão, nós teremos apresentações de 15 minutos cada, com perguntas ao final. Serão 4 palestrantes. Desde já, agradeço os 4 professores que irão compartilhar conosco o andamento das suas pesquisas experimentais, que buscam compreender os diversos aspectos da Covid-19. Eu vou inicialmente apresentar os 4 palestrantes e depois passarei a palavra para cada um deles, e ao final da 4ª palestra, nós passaremos para as perguntas. Então, o primeiro palestrante será o professor Luiz Mário Ramos Giannini, que é professor adjunto do Departamento de Microimunoparasito da Escola Paulista de Medicina, e ele tem se dedicado ao estudo do HIV-1 desde 1992, durante a realização do mestrado e depois o seu doutorado na UFRJ. E também com uma realização de parte da sua formação no CDC, nos Estados Unidos, que é o Centro de Controle de Doenças. Ele realizou um pós-doutorado na Fundação Henry Jackson, nos Estados Unidos, de 98 a 2001, e tem uma sólida formação no estudo da recombinação do HIV-1 e da análise de genoma viral, que agora tem sido fundamental para esses estudos do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, como ele vai nos contar. O segundo palestrante vai ser o professor Reinaldo Salomão, que é professor titular da disciplina de infectologia do Departamento de Medicina da Escola Paulista de Medicina, Ele é chefe do Laboratório de Pesquisa em Sepsi, fez o mestrado e doutorado também na Escola Paulista de Medicina, com parte realizada no Instituto Max Planck de Imunobiologia na Alemanha. O professor Reinaldo foi pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Unifesp, presidente do Instituto Latino-Americano de Sepsi, é pesquisador nível 1 do CNPq e autor organizador do livro Infectologia, Bases Clínicas e Tratamento. O nosso terceiro palestrante será o professor Gustavo José Silva Pereira, que é professor adjunto do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina, tem mestrado e doutorado em farmacologia, também pela Unifesp, com ênfase em farmacologia experimental e molecular. Realizou um doutorado sanduíche no Laboratório de Biologia Celular e Molecular do Instituto Nacional para Doenças Infecciosas Lázaro Spallanzani, em Roma, na Itália. A sua principal linha de pesquisa tem foco na modulação da autofagia em modelos celulares de doenças. E, finalmente, a professora Roberta Cessa Stiliano Yamaguchi, que é graduada em Ciências Biomédicas pela Escola Paulista de Medicina, é mestre e doutora em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Molecular da Unifesp.
Ela realizou um pós-doutorado na área de biomateriais do Departamento de Engenharia Biomédica da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e atualmente é professora assistente do Departamento de Ciências Fisiológicas da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde desenvolve pesquisa em terapia gênica e celular para doenças do sistema osteomolecular e doenças raras. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Mário Giannini para que ele faça a sua apresentação. Então, eu queria e gostaria de agradecer o convite de participar no congresso acadêmico, o que é uma verdadeira honra para mim. Eu escolhi uma apresentação mais introdutória sobre os coronavírus, com ênfase em SARS-CoV-2. Podem no meu slide de entrada. Eu vou falar histórico sobre o espalhamento epidêmico, falar um pouco da explicação da partícula, do genoma de replicação viral. Então, os coronavírus, eles formam um grupo de espécies que infectam humanos, mas também animais como morcegos, galinhas, vinos, camelos e gatos. O coronavírus, ele foi em 1930, galinhas. Os primeiros coronavírus humanos foram identificados na década de 1960. 7 coronavírus descritos com capacidade de causar doenças em humanos. Eles, geralmente, doenças leves, o 229, o NL63, o OC43 e o HKU. Atualmente, esses quadros eles podem complicar, evoluir pneumonias e bronquiolite graves, especialmente em idosos, crianças e pessoas imunodeprimidas. Agora, desses 7, 3 podem causar doenças graves e fatais. Entre eles, nós temos o SARS-CoV, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2. Uma marca importante dos coronavírus é que vírus que infectam uma espécie eventualmente podem sofrer alterações genéticas, não capazes de infectar uma espécie. A gente chama isso de transmissão entre seu spillover. E o que chama a nossa atenção, acho que a gente tem que prestar muita atenção nesse problema, em menos de 20 anos, a introdução de 3 coronavírus de alta patogenicidade humana, que representam zoonoses emergentes. Se a gente ver a coluna dessa tabela, vocês mais datas, né? O 229E, ele foi descrito em 1966, C43 em 1966, e aí, depois disso, aconteceu a pandemia de SARS-CoV, que foi um marco importante nas pessoas que estudam coronavírus, e só depois dessa epidemia de SARS-CoV é que foram descritos outros coronavírus, o NL63 e o HKU1. E seguindo a cronologia, em 2000 descrito o MERS-CoV e agora, no final de 2019, o SARS-CoV-2. Então, como eu mencionei, os coronavírus, eles têm seus hospedeiras. Essas espécies hospedeiras, elas representam diferentes animais. E a gente, nesse slide, a gente vê uma representação gráfica de caminhos evolutivos nessas diferentes espécies hospedeiras até o homem. Então, por exemplo, os ancestrais desses dois vírus aqui, o 3 e o 22, encontrados em morcegos africanos, e o hospedeiro intermediário até o homem realmente foram camelídeos. Já o C43 e o A1, eles são de roedores com intermediários bovinos. O SARS-CoV-1, ou simplesmente SARS-CoV, ele foi um vírus originado de morcego, que para chegar no homem, ele passou por um hospedeiro intermediário chamado de civeta, é um felino chamado de civeta. Então, essa história ficou muito contada. Em 2012, a ocorrência da síndrome respiratória do Oriente Médio,
O vírus ele também se originou no morcego e ele utilizou o dromedário, na verdade, que teve um papel de hospedeiro intermediário. Então, se a gente olha da MIAS, né, assim, um evento que marcou bastante essa linha de tempo dos coronavírus foi a infecção por SARS-CoV, que aconteceu em 2002. Essa epidemia foi uma epidemia que durou apenas 8 meses. Na verdade, esse vírus SARS-CoV ele nunca foi um transmissor eficiente, porque as pessoas elas só transmitiam depois do aparecimento dos sintomas, em torno de 24 ou 36 horas após o aparecimento. Não havia um número elevado de casos assintomáticos, e nesse caso o distanciamento social teve um grande efeito sobre a propagação viral, e isso facilitou o controle da doença. E a epidemia ela durou de 7 a 8 meses e ela foi resolvida. Um problema grande é que a morte entre os casos infectados ela chegou a 10%. A seguir aqui, em 2002, a gente tem um novo evento de transmissão entre espécies, quando surge o MERS-CoV, que é o vírus da síndrome respiratória do Oriente Médio. Essa data não está atualizada, a gente já tem um pouco mais de 2.500 casos, mas esse vírus ele nunca foi um bom transmissor de humanos para humanos. E o que é importante perceber nesse vírus é que a taxa de mortalidade ela chegou a 34%. Então, é um vírus que ele está relacionado a um case fatality muito mais importante. Mas os casos de MERS-CoV, eles são infecções humanas de SARS-CoV, elas são descritas principalmente na Península Arábica, e os camelos são realmente um reservatório, porque quando se faz levantamento sorológico, a gente vê 70% a 90% dos camelos apresentam sorologia positiva. O momento que a gente vive agora, a gente precisa pensar um pouco, e para vocês é que zoonoses emergentes e pandemias são inevitáveis para nós. Com a domesticação de animais e plantas, as comunidades agrárias surgiram e a disseminação das doenças aumentou. O comércio criou oportunidade para interações entre homens e animais e acelerou o surgimento de pandemias. A grande urbanização no mundo concentra cada vez mais pessoas e pressiona o meio ambiente. E o tráfego aéreo global quase dobrou na última década. Então, o que a gente pode, felizmente, é que as pandemias serão cada vez mais frequentes e seu impacto na humanidade cada vez maior. Aqui são vários eventos de pandemia que a gente teve ao longo do século XX/XXI, e eu queria saltar aqui a gripe espanhola de 1918, e se a gente olhar aqui a seta roxa, 50 milhões de mortes a partir da gripe espanhola, o que representou 2,68% da população total do mundo. Aqui vocês veem um mapa do mundo, um mapa global, que é feito, é uma organização sem fins, chamado Eco Health Alliance, e eles perguntam onde será a próxima pandemia. Vocês veem aqui nessa escala de cor, quanto mais claro, mais provável ocorrerá uma pandemia, haverá um evento de spillover com potencial de causar uma pandemia nessas regiões mais claras do globo que vem. Então, a Eco Health Alliance ela faz esse monitoramento para ver quais locais são mais vulneráveis para uma infecção viral cruzar espécies e causar uma epidemia. Eles têm esse projeto, o projeto do Viroma Global, que eles tentam descobrir, identificar e estudar a grande maioria de vírus nos próximos 10 anos, e acredita-se que 1,7 milhão de vírus não identificados existem em mamíferos e pássaros, o que corresponde a uma grande ameaça, né? E em 2005, após o evento da pandemia causada por SARS-CoV, a gente aprendeu que os morcegos, na verdade, eles representam um reservatório de uma grande diversidade. Então, aqui uma cronologia muito rápida
do desastre que a gente está vivendo, né? São os primeiros eventos do início da epidemia de SARS-CoV-2. A gente começa em dezembro na China, um aparecimento de casos de uma pneumonia atípica, de um ausente causal desconhecido. O C e WHO foram informados no dia 31 de dezembro que havia uma epidemia, casos crescentes de um agente etiológico ainda desconhecido. No dia 7 de janeiro, o SARS-CoV foi pela primeira vez isolado na China, em um laboratório de cultura de células. No dia 10 de janeiro, o primeiro sistema de SARS-CoV-2 foi sequenciado. Em dia 23 de janeiro de 2020, foi feito em Wuhan. E aí, o que aconteceu foi um espalhar, obviamente, não é espalhar, na verdade, isso aqui são rotas aéreas de transporte global, mas na ausência de uma imunidade prévia, com a rápida dispersão viral que a gente percebeu, sem vacinas e sem antivirais, o que aconteceu foi isso. O espalhou em 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declarou de pandemia. E de indicador da Johns Hopkins, eu olhei no dia 14, há 2 dias atrás, já existem 13 milhões de casos confirmados no mundo e quase 600 mil mortes. Falando um pouco, agora estou indo para o final, falando um pouco dos vírus. Essa coronavírus, ela compõe uma vírus chamada Nidoviralis. Esses vírus que fazem parte dessa ordem são vírus de fita simples, de polaridade positiva, e eles têm uma marca, eles possuem os mapas de vírus RNA, e o genoma deles também possui uma complexidade absolutamente impressionante. Dos Nidoviralis inclui 4 famílias de vírus, entre eles a Coronaviridae, e essa classificação é baseada em vários elementos, né? Tipo a organização do genoma viral, a identidade entre sequências genômicas, nas propriedades antigênicas, na estratégia de replicação, na estrutura das partículas, no tipo de hospedeiro, no tropismo viral, por células e tecidos, na patogenicidade e no modo de transmissão. Dentro da família Coronaviridae, existe a subfamília Coronaviridae, que incluem patógenos humanos, e essa família é dividida em 4 gêneros: alfa coronavírus, beta coronavírus, gama coronavírus e delta coronavírus. Os patógenos humanos eles são classificados nos gêneros alfa e beta dessa subfamília Coronaviridae, da família Viridae, da família Coronaviridae. E aqui, só para vocês verem uma classificação gráfica, então a ordem é Nidoviralis, aqui a família Coronaviridae, a subfamília Coronaviridae, e aqui os gêneros, né? Então, alfa, beta, gama e delta, os humanos são aqui à esquerda. A gente tem infecção por coronavírus do gênero alfa e beta. A partícula viral é uma que as pessoas discutem bastante ultimamente, né? O coronavírus ele tem partículas esféricas, são partículas envelopadas e que tem um diâmetro entre 120 e 160 nanômetros. E uma marca dos coronavírus é que eles possuem essas grandes projeções na superfície da partícula viral, que dão a essa partícula o aspecto de uma coroa solar. E essa coroa solar, esse aspecto de coroa solar em microscopia eletrônica é que batizou o nome da família de Coronaviridae. Então, como eu falei para vocês, as partículas elas são envelopadas, as proteínas são essas grandes, elas são as espirais, essas aqui, elas são responsáveis pela ligação aos receptores celulares, são responsáveis pela entrada viral e pelo tropismo para diferentes células. Existe uma outra proteína da parte externa do vírus, que a gente chama de proteína M, ou proteína da membrana. Na verdade, essa proteína é fundamental para a arquitetura da partícula viral, porque ela faz a conexão entre o lado externo da partícula e o lado interno, porque a porção C-terminal da membrana faz contato com o núcleo capsídeo, que é o que vocês estão vendo aqui dentro, que é o genoma recoberto de proteínas, que eu já vou abordar. Além disso, tem uma proteína que a gente chama proteína menor de membrana,
que também recebe o nome de envelope, que também tem papel na morfogênese e patogenicidade viral. Agora, o que vocês veem aqui é o nucleocapsídeo viral. Opa! Vocês veem aqui é o nucleocapsídeo viral. Vocês veem aqui umas bolinhas sobre uma linha. A linha representa o genoma, que é um RNA, como eu falei, é extremamente longo. Os genomas de vírus possuem 30 kb de comprimento, é uma coisa fora da distribuição normal de tamanhos de genoma de vírus RNA. E esse genoma, então, ele é um genoma de RNA de polaridade positiva. Se vocês não são familiarizados com isso, depois vocês me perguntem na hora das perguntas. Isso quer dizer que o RNA viral genômico ele funciona como um RNA mensageiro. Então, para ele funcionar como RNA mensageiro, obviamente, ele precisa ter um CAP na extremidade 5' e ele precisa ter uma cauda poliar na extremidade 3'. E a reunião da proteína do nucleocapsídeo com o genoma forma um capsídeo com uma simetria helicoidal. Parece uma hélice. Então, essa é o desenho da partícula de um coronavírus. Em termos de organização do genoma, antes da organização, eu só quero falar que aqui no slide tem os coronavírus humanos, a gente tem aqueles que estão classificados no gênero alfa, que é o 229E e o N3, e a gente tem os beta-coronavírus, que é os que estão tendo, a gente está mais preocupado ultimamente, né? Então, dentro dos beta-coronavírus, a gente tem linhagem A, B e C. Na linhagem A, a gente tem o C43 e HKU1. Na linhagem B, a gente tem os vírus que a gente está realmente preocupado, né? Na verdade, a gente está preocupado com isso aqui dentro da caixa, né? A gente tem SARS-CoV e SARS-CoV-2. E a gente tem na linhagem 6 o MERS-CoV, que é aquele que eu falei para vocês, que apareceu em 2012 e tem uma importância na Península Arábica. Se a gente olha o genoma, eu vou pegar, só para facilitar, porque está menos poluído, eu vou pegar isso aqui como exemplo. A gente olha o genoma dos coronavírus, eles têm essa primeira porção aqui do genoma à esquerda, que na verdade corresponde a 2/3 do genoma, que é a parte que é responsável pela codificação de proteínas que estão envolvidas na replicação do genoma viral. Essa parte lilás à esquerda ela é dividida em OF1A e OF1B. Então, aqui são codificadas todas as proteínas envolvidas diretamente no ciclo de replicação do vírus. E nessa parte terminal aqui, nesse 1/3 terminal do genoma viral, estão codificadas as proteínas estruturais da partícula viral, aquelas que eu mencionei aqui no diagrama da partícula. Tem aqui o gene que é spike, o gene que codifica para a proteína de membrana e do núcleo. Se vocês perceberem, além de proteínas estruturais da partícula viral, existem cores e cores seguidas de número, vendo aqui, isso corresponde a outros genes presentes no genoma dos coronavírus que codificam para proteínas acessórias. E Mário, essas proteínas acessórias elas são extremamente... Oi? Se você puder ir encerrando, já deu o seu tempo. Tá. Obrigada. Então, essas proteínas elas são muito importantes. Interface entre o hospedeiro e o vírus, né? Vocês veem que elas são proteínas que elas variam muito entre diferentes gêneros de coronavírus. E para finalizar, eu só vou falar muito rapidamente, questão de 1 ou 2 minutos, o ciclo de replicação genérico do coronavírus, que vale para o SARS-CoV-2, né? Então, o vírus, para ele poder se fixar na superfície, ele liga a um receptor. Aqui, no nosso caso, a gente está olhando para um receptor que se chama AC2, né? Uma enzima conversora de angiotensina 2. O vírus, então, ele sofre um processo de fusão do seu envelope. O genoma, então, porque funciona como RNA mensageiro, ele é reconhecido pelo ribossomo. O ribossomo, então, sintetiza proteínas que são importantes para a replicação do vírus, como a RNA viral dependente de RNA. É feito, então, um genoma complementar ao genoma que entrou, que é um genoma de polaridade negativa, esse genoma de molde para síntese de novas cópias de genoma viral. Além disso, os coronavírus têm uma estratégia extremamente elegante, que é a geração de RNAs subgenômicos, onde cada RNA subgenômico ele é responsável por codificar por
cada proteína estrutural. Essas proteínas, então, elas são sintetizadas por ribossomas acoplados na superfície do retículo endoplasmático, então são proteínas que ficam expressas na superfície do retículo endoplasmático. O nucleocapsídeo é formado, então, pela reunião do novo genoma com a proteína do nucleocapsídeo. Esse composto, então, brota para dentro da luz do retículo endoplasmático e a partícula é liberada da célula por exocitose. Então, era isso que eu queria falar. Na verdade, eu tinha mais slide, mas eu posso mostrar mais para frente. Era isso que eu queria falar para vocês agora. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Mário. Depois nas perguntas, eu acho que a gente vai ter um tempo para complementar, né? Muito obrigada. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Reinaldo Salomão. Então, Reinaldo, muito obrigada também por você aceitar. Estou compartilhando a tela. Onde que eu clico aqui? Peraí. Não está indo. Quer apresentar para mim, então? Porque não aparece o fazer a apresentação. Enviei. Porque não está aquele comando da apresentação, não estou achando. Calma. Ok. Bom, boa tarde a todos, então. Desculpe esse primeiro choque de gerações aí entre a informática e o professor mais antigo. Queria inicialmente agradecer a Marinélia, ao professor Alexandre, a todos pela coordenação da mesa e pela organização desse congresso. E nós vamos comentar rapidamente sobre um aspecto muito importante na doença COVID, que é a interação entre o vírus, o nosso sistema de defesa, que desencadeia uma resposta inflamatória e que vai nos levar a essas observações de alterações tão importantes que acontecem nos nossos pacientes. Próximo, por favor. O próximo. Então, nosso trabalho, nós vamos desenvolver, coordenando, avaliando uma coorte prospectiva de pacientes com Covid-19, e a ideia é avaliar aspectos clínicos virológicos e de resposta do hospedeiro nesses pacientes. Responde uma chamada da FAPESP, onde as pessoas dirigiam o seu
projeto anterior para responder perguntas de Covid. Próximo. Um aspecto interessante que fica facilitado pela apresentação anterior do Mário é que esse vírus, que ele caracterizou tão bem, leva a um espectro de manifestações clínicas muito, muito amplo, desde pacientes assintomáticos até pacientes extremamente graves. E o que a gente observa é que o tempo entre o indivíduo adoecer e ele ter essas manifestações clínicas mais graves é um tempo relativamente prolongado. Aqui nós observamos, por exemplo, no diapositivo, que para ele ficar com dispneia, falta de ar, insuficiência respiratória, vai aí cerca de 8, 10 dias, que é o tempo para ele ser admitido numa unidade de terapia intensiva. Passa o próximo, por favor. E esse paciente que chega, no próximo, esse paciente que chega com esse quadro clínico, próximo diapositivo, por favor, ele vai ter, na verdade, um curso que é muito... Esse tempo é parecido entre pessoas que vão evoluir mal e pessoas que têm um desfecho favorável da doença. Isso fica claro aqui nesse diapositivo. Em cima nós temos os pacientes que sobrevivem, embaixo os que não sobrevivem, e o tempo que eles levam, por exemplo, para ter insuficiência respiratória, ir para a UTI é muito semelhante. Por isso vocês escutam falar, o indivíduo estava no 5º, no 6º dia no hospital, estava bem, e de repente foi para a UTI, veio até a falecer. E o que nós queremos estudar, no próximo diapositivo, por favor, você vê que esse paciente, na verdade, aqui no vermelho, tem os pacientes que não sobrevivem e no azul os que sobrevivem. Eles têm uma resposta, o nosso organismo responde de uma forma diferente. Vocês observam que esses pacientes que vão falecer têm alteração aqui de dedímero, que mede, né, distúrbios de coagulação que nós desenvolvemos nessa síndrome. Esses pacientes que estão aqui em vermelho, que vieram a falecer, apresentam uma linfopenia pronunciada e que não tem resposta, não tem melhora ao longo dos dias de infecção. E no próximo diapositivo, nós vamos ver que esses pacientes também apresentam uma cascata de resposta inflamatória. Próximo, por favor. Que aqui fica caracterizado por uma elevação de uma das citocinas, a interleucina 6, e pela ferritina sérica. Ou seja, próximo, por favor. Quando o paciente tem Covid-19, ele apresenta uma queda dos linfócitos T, que já foi tão comentado durante esse congresso, e não apenas uma linfopenia generalizada, mas você observa que nas populações de linfócitos TCD4, TCD8, linfócitos B e linfócitos NK, há um comprometimento bastante importante dessas populações nesses pacientes. Da mesma maneira, passo o próximo, por favor, nós temos a clareza de que não é apenas a interleucina 6, que está aqui à direita, né, do nosso visor, mas outras citocinas inflamatórias, como TNF-alfa, interferon gama, eles estão mais aumentados nos pacientes do que nos indivíduos sadios e muitas vezes mais aumentados naqueles pacientes que necessitam UTI, necessitam cuidados de suporte mais intensivo e, eventualmente, vem evoluindo para o óbito. É interessante, próximo, por favor, observarmos que não só as citocinas inflamatórias, mas as anti-inflamatórias também estão aumentadas e seguem mais ou menos esse mesmo padrão. Ou seja, próximo, quando nós estamos diante de um paciente que apresenta a doença Covid-19, e vamos lembrar que ela começa descrita exatamente como uma pneumonia causada pelo novo coronavírus, como foi apresentado pelo professor Giannini, o que nós temos é uma alteração muito importante do parênquima
pulmonar, uma alteração respiratória muito importante e que acaba também comprometendo diversos órgãos e sistemas. Aqui, para quem não está familiarizado, o normal é que nosso pulmão aparece aqui como esse pretinho, esse branquinho já é uma alteração, e vocês observam, aqui é o terceiro dia de infecção, à medida que nós temos a evolução do processo infeccioso, a evolução da doença, esses brancos, né, que vocês observam no pulmão, que seriam infiltrados, inflamatórios, já se fazem bastante presente, e aqui, mais tardiamente, já numa fase de organização com derrame pleural. Ou seja, o pulmão é um órgão-alvo específico, e ele é um órgão-alvo importante pelas características que foram descritas, que o vírus interage com células do epitélio respiratório. Passo próximo, por favor. Aqui, se nós olharmos no próximo, isso aqui são de pacientes que faleceram, estão resultados de autópsia. O que vocês vejam é uma célula aqui, pulmonar, infectada pelo vírus. Ou seja, o vírus, naqueles mecanismos de entrada e replicação viral mencionados, toxicidade celular, induz lesão, e também essa lesão aparece, passo o próximo, por favor, já devido à resposta do nosso hospedeiro, e o que nós vemos aqui nesse anátomo patológico, um intenso infiltrado linfocitário no pulmonar. No próximo, nós vamos ver que essa inflamação ativa os fatores de coagulação, e nós vemos sinais de microtrombos presentes no septo alveolar. E, finalmente, no próximo, nós observamos que há uma intensa destruição da microcirculação nesses pacientes. Aqui, à esquerda, seria uma microcirculação normal desses pacientes, dos pacientes que morreram de outras causas, desculpem, e aqui à direita é visível a destruição da microcirculação nesses pacientes. Então, vocês observem que, por efeito direto do vírus, por efeito desencadeado pela resposta inflamatória do hospedeiro, nós vamos ter uma alteração que envolve alterações vasculares, alterações de microcirculação e resposta inflamatória com infiltrado de células inflamatórias, todo o seu processo de lesão e reparo. Próximo, por favor. Então, esse aspecto nos lembra muito do que nós conhecemos na sepse. Se nós olharmos, essa é uma revisão publicada recentemente, no próximo, por favor, nós vamos ver que na sepse também nós temos uma infecção, seja bacteriana, viral, fúngica, leva a alterações da microcirculação, e essas alterações associadas à resposta inflamatória, alteração de coagulação, aqui, embora seja pouco visível, seria a representação de uma lesão, uma alteração renal, né, microcirculação renal. Nós temos disfunção renal, por exemplo, aqui a disfunção respiratória, e levando a um quadro que lembra bastante esse que eu mostrei para vocês da Covid-19. Então, essas semelhanças, passo o próximo, por favor, entre mecanismos de desencadeamento direto do efeito do próprio patógeno, no caso da Covid, o SARS-CoV-2, e o envolvimento da resposta do hospedeiro, levaram, por exemplo, esses autores chineses a colocarem que efetivamente, na Covid-19, nós estávamos diante de uma sepsis viral. E aqui vocês observam que praticamente são mecanismos muito parecidos que eu já ilustrei anteriormente. Próximo, por favor. O que nós aprendemos na sepse, isso é bastante interessante, que antes a gente colocava, olha, a sepse é uma resposta inflamatória desencadeada por infecção, e com isso nós colocávamos na resposta inflamatória toda a carga de disfunção que nós vimos nesses doentes.
não reconhecíamos o efeito protetor, na verdade, e ficava muito vinculado a um efeito só inflamatório que estava presente nesses pacientes. Hoje nós entendemos que sepse ocorre por uma resposta desregulada da infecção. E é isso exatamente que nós estamos querendo avaliar, passo próximo, por favor, nos pacientes com Covid-19, assim como naqueles com sepse, que efetivamente existe uma concomitância, próximo, por favor, entre pacientes que vão ter a infecção pelo Covid-19, SARS-CoV-2 ou por qualquer outra etiologia, onde nós temos uma desregulação muito dos processos celulares. Então, nossa ideia é fazer uma avaliação abrangente desses processos celulares, avaliando o proteoma de células mononucleares do sangue periférico desses pacientes, relacionando-os com critérios clínicos de resolução ou deteriorização. Próximo, por favor. Pode passar o próximo. E nesse estudo próximo, proteômico, que nós queremos avaliar efetivamente são processos biológicos, são proteínas que fazem muitas interações e que, portanto, tenham um efeito funcional bastante importante e caracterizar esses módulos funcionais. Essa avaliação, próximo, por favor, vai ser feita no contexto do monitoramento da dinâmica das populações leucocitárias, que eu mencionei para vocês, junto com marcadores de resposta inflamatória durante a internação desses pacientes. E a ideia é determinar o nível plasmático de citocinas e citocinas envolvidas na patogênese da doença e representativas da atividade inflamatória e anti-inflamatória, assim como de subpopulações de linfócitos T. Então, próximo. Nós vamos avaliar cerca de 100 pacientes que estão já sendo seguidos pela equipe clínica da pneumologia, equipe clínica da infectologia, e, com recursos diferentes, fazer essas avaliações que eu mencionei para vocês nos nossos laboratórios aqui na instituição. Próximo, por favor. Só para ter uma ilustração das possibilidades que nós temos, para quem não está familiarizado. Então, para medir essas subpopulações de linfócitos T, eu coloco aqui um diapositivo, só ilustrando que já fizemos em pacientes com sepse, onde se detectou por citometria de fluxo, se caracterizou a população de células TH1 e TH17, tecnologia muito bonita, porque cada pontinho desse, né, para quem não está familiarizado, é uma célula. Você marca com anticorpos na superfície da célula e você consegue caracterizar claramente, por exemplo, que esse é uma população de linfócitos T, essa aqui é TCD8 positivo, TCD8 negativo. E nessa população, eu consigo caracterizar, por exemplo, as células que produzem interferon gama e as células que produzem interleucina 17. Então, são ferramentas que vão nos auxiliar a estudar essas subpopulações de linfócitos T. Um outro exemplo, no próximo diapositivo, no próximo, por favor, nós vamos ver a caracterização, por exemplo, dessas citocinas que eu mencionei para vocês, que têm um importante papel fisiopatológico na sepse, assim como na Covid-19. E aqui vocês vejam a segregação de citocinas plasmáticas, avaliada aqui pelo o médico, o Ramon Costa, que foi nosso pós-graduando, nos pacientes com sepse, de forma que você consegue não olhar apenas uma citocina, mas o padrão de resposta que esses pacientes apresentam e correlacionar isso com a observação clínica de disfunção orgânica e mortalidade hospitalar. Finalmente, como um exemplo no próximo diapositivo, do uso da proteômica para caracterizar processos biológicos, passo o próximo, por favor. Aqui nós vamos ver
num processo de interação proteína-proteína. Na verdade, esse estudo em si foi feito por transcriptômica e não por proteômica, mas estudo de Giuseppe Leite, onde a gente observa que nós conseguimos caracterizar essas proteínas que fazem mais interações e que, portanto, elas acabam desempenhando um papel fundamental nos processos biológicos e por estudos de módulos e de enriquecimento funcional, a gente acaba compreendendo melhor a complexa resposta que o hospedeiro tem diante de uma infecção. Próximo, por favor. Reinaldo, você está me ouvindo? Estou ouvindo, um minuto. Já está? Tá bom, obrigada. Então, aqui só para agradecer, né, toda a equipe que está envolvida no projeto, não vou mencionar um a um, todos são igualmente importantes, estão juntos nessa trajetória. Próximo. Então, muito obrigado. Desculpa aí a complicação aí com o processo. Tudo bem. Muito obrigada, Reinaldo. Então, a gente passa agora a palavra para o professor Gustavo Pereira. Gustavo, muito obrigada por aceitar participar aqui da apresentação dessa sessão. Muito obrigado, professora Marimélia e toda a organização do Congresso Unifesp, Acadêmico Unifesp em 2020, pelo convite de falar e discutir um pouco sobre o nosso trabalho que estamos realizando no Laboratório de Farmacologia, no Laboratório de Sinalização e Morte Celular da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Então, iremos falar um pouco hoje em relação aos potenciais alvos farmacológicos para o tratamento da COVID. Iremos destacar uma via sinalização celular importante, desvendar o papel da autofagia. Então, nessa apresentação, vamos destacar três pontos fundamentais em relação à autofagia, que é um processo catabólico lisossomal que a gente viu em nosso laboratório que pode ser ativado por um novo segundo mensageiro mobilizador de cálcio e regulador do sistema endolisossomal através dos receptores chamados two-proteins, ou canais de dois poros. Dessa forma, postulamos a possível projeto relacionados ao novo terapêutico da COVID-19, possível alvo terapêutico para a COVID-19. Então, mas o que é a autofagia? É uma via de degradação catabólica lisossomal desempenhada por essa via, que é caracterizada principalmente pela formação de autofagossomos, vesículas de dupla membrana, que sequestram parte do citosol, do citoplasma, ou seja, material relacionados a proteínas mal formadas ou organelas disfuncionais, que as carregam diretamente para os autofagossomos e as direcionam para o lisossomo, onde ocorre o processo de degradação. Então, um processo em que a célula apresenta endogenamente de reciclagem de seu conteúdo intracelular. Ele apresentou uma possível notação mais na sociedade a partir do prêmio de Medicina e Fisiologia, em 2016, a partir da descoberta realizada pelo professor Ishinori Oshumi, em 1994, em que desvendou o primeiro gene relacionado à autofagia, o ATG1. Então, mas como funciona a autofagia? Na presença de algum indutor da autofagia, ocorre o isolamento da membrana a partir de organelas, de membranas de organelas subcelulares, em que ocorre o elongamento dessa membrana, dessa dupla membrana, e o conteúdo a ser degradado, proteínas mal formadas, organelas disfuncionais, são carregadas para dentro dos autofagossomos, em que completa a formação de autofagossomo em uma bolsa de dupla membrana, em uma vesícula de dupla membrana, e com o lisossomo, na presença dos lisossomos. Oi? Estou. Aqui.
Foi? 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 Então, nós estamos falando na autofagia, em que temos o isolamento da membrana, o elongamento da membrana, a formação do autofagossomo na presença do lisossomo, em que o lisossomo, na presença dos hidrolases lisossomais, na presença do pH ácido, temos a finalização no autofagossomo. Com isso, a autofagia apresenta etapas definidas, como a indução, a execução e a digestão. Na indução, pode ser realizada através de fármacos ou privação nutricional, fármacos novos ou aqueles fármacos já utilizados na clínica, em forma na sua indicação principal, e agora, no problema da Covid-19, temos os fármacos que possivelmente pode ser em reuso, e como também o estresse metabólico. Mas qual o material que ele pode ser degradado através dos autofagossomos? Pode ser através dos agregados proteicos, como em doenças neurodegenerativas, lipídios, oncoproteínas, no caso do câncer, como também no aspecto da Covid-19, temos também o papel da xenofagia, em que é a autofagia específica de vírus, ou como também pode ser de bactérias. Mas a autofagia será um novo alvo terapêutico para a Covid-19? Então, como o professor Mário falou, temos duas similaridades específicas, são o potencial infectante entre dois tipos de SARS-CoV. O SARS-CoV em 2002, como também o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, que é a pandemia atual. Em relação ao SARS-CoV-2, podemos observar que há um potencial infectante bem maior do que o SARS-CoV em 2002, já respondendo quase 600 mil mortes em todo o mundo. Apresentam os dois, tanto o SARS-CoV como o SARS-CoV-2, um receptor de ligação, a ECA2, na presença do hospedeiro, tanto em humanos como também em animais. Também ocorre no potencial, na infecção pelo SARS-CoV-2, a clivagem da proteína espícula por proteínas celulares, da TMP-RS2. Então, sendo dessa forma, esses receptores de ligação e de clivagem da proteína spike, espícula, é um potencial alvo terapêutico para a Covid-19. Então, como a autofagia, dessa forma, se relaciona com o mecanismo de entrada do vírus SARS-CoV-2? E podemos observar aqui na lupa, o SARS-CoV-2, ao interagir com o receptor da ECA2, então ele interage, apresenta um sítio de afinidade entre proteínas da spike e ECA2, e posterior à ação da TMP-RS2, que ocorre a liberação do RNA em fita única para a célula do hospedeiro. Dessa forma, além da entrada direta da membrana celular da célula do hospedeiro, temos também a ativação da via endolisossomal, em que a formação de endossomos, posterior à formação de lisossomos, que juntamente com a via autofágica pode se fundir. Essa via da autofagia funcionante é importante para a liberação do RNA do SARS-CoV-2, que ocorre a sua replicação na célula do hospedeiro e posterior tradução de proteínas específicas com a replicação de novas cópias de novos vírus e posterior exocitose dessa célula hospedeira e causando toda a patogenia e sintomatologia da Covid-19. Então, o nosso grupo revisou que diversos tipos de fármacos são utilizados hoje para o tratamento da sintomatologia da Covid-19, não necessariamente relacionado com a diminuição da replicação. Vale ressaltar que hoje não se tem nenhum tratamento farmacológico eficaz comprovadamente pela ciência que seja capaz de diminuir a replicação do vírus em estudos, tanto in vitro como in vivo e como também em humanos. Então, não se tem hoje um possível alvo farmacológico eficaz para o tratamento da Covid. O que se faz hoje é o tratamento da sintomatologia. Então,
em relação a todos esses fármacos que já são utilizados, podemos observar que alguns deles, eles atuam diretamente na via autofágica, como, por exemplo, moduladores dessa via, PI3K, AKT, mTOR. Então, alguns representantes, entre eles a heparina e glicocorticoides, podem induzir a maquinaria autofágica. Outros fármacos, como, por exemplo, a cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, artemisina e agentes mobilizadores de cálcio, podem neutralizar o pH lisossomal, inibindo a desnudação viral e impedindo, dessa forma, a replicação. Outros tipos de inibidores da protease, como comostato, lopinavir, umefinovir, eles podem inibir a enzima TMPRS2 e catepsina L, impedindo dessa forma a liberação do RNA para dentro da célula. Então, dessa forma, como a autofagia pode contribuir para o tratamento da COVID-19? Então, em relação à primeira, podemos observar pela redução da expressão do receptor da ECA2 e na membrana da célula hospedeira. Foi comprovado já no estudo publicado na Lancet que apresenta o SARS-CoV, tanto o SARS-CoV-1 como o SARS-CoV-2, apresenta uma similaridade em relação ao reconhecimento do receptor da ECA2 na célula hospedeira. Sendo dessa forma, tanto a proteína ECA2, ela também necessita da função ácida do lisossomo na autofagia funcionante para que ocorra o processo de glicosilação dessa proteína ECA2, então na sua expressão na membrana da célula hospedeira. Pela inibição da atividade da fusão do SARS-CoV-2, podemos relacionar aqui a tão debatida cloroquina e hidroxicloroquina, que ela inibe a etapa final da autofagia de fusão do lisossomo com o autofagossomo através da neutralização do pH ácido dos lisossomos e como também da inibição da atividade das hidrolases lisossomais importantes pela liberação do RNA do SARS-CoV-2. Podemos observar que vários estudos foram relacionados desde o início da pandemia, como, por exemplo, esse estudo in vitro relacionando com o tratamento da cloroquina e hidroxicloroquina em células, num estudo in vitro, em que diferentes concentrações da cloroquina ou hidroxicloroquina diminuiu a replicação viral do SARS-CoV-2 intracelular. Como também, agora, tão debatida a ivermectina, em que um estudo publicado na Austrália, num grupo australiano, também demonstrou em células, num estudo in vitro, que ocorreu também após o tratamento com a ivermectina, diminuiu a replicação das células. Porém, vale ressaltar que nenhum desses fármacos, tanto a cloroquina como a ivermectina, foram comprovados a sua eficácia nos estudos posteriores, nos estudos in vivo, em animais, como também em humanos, apenas em estudos in vitro. Pela regulação, pela modulação do fluxo autofágico e, portanto, inibição da replicação viral, iremos estudar em nosso projeto, no nosso laboratório, um novo segundo mensageiro intracelular, que é o chamado NAADP, que, através dos estudos relacionados em nosso laboratório, foi demonstrado que ele pode sinalizar e liberar cálcio do sistema endolizossomal, tão importante para a replicação do SARS-CoV-2, e assim induzindo a autofagia. Nesse processo, temos que o lisossomo ou o endossomo apresentam os chamados receptores TP6, que após ativação pelo segundo mensageiro, o NADP, ou como também através de novos segundos fármacos sintetizados e específicos para esses receptores, novos receptores dos canais presentes no sistema endolizossomal, pode liberar a sinalização de cálcio e regular a atividade do pH lisossomal, que é importante para a funcionalidade das hidrolases lisossomais. Como também existem representantes farmacológicos que bloqueiam esses receptores TP6, tanto NET19 como a tetrandina. Estudos relacionados, tanto em estudos in vitro como in vivo, foram demonstrados que em outros representantes de infecções virais, como, por exemplo, o vírus Ebola, o vírus da MERS-CoV,
essa via sinalização estaria contribuindo para o potencial infectante das células. Um estudo que eu gostaria de destacar, que foi publicado na Science em 2015, demonstrou que esses receptores tuportianos controlam a infecção pelo vírus Ebola, como também pode ser alvos para o tratamento dessa doença. Então, praticamente, eles mostraram que em células ou animais tratados com tetrandines infectados pelo vírus Ebola, ocorreu uma diminuição do potencial infectante causado pelo vírus, como em células, como também em animais, e isso também aumentando a taxa de sobrevivência e diminuindo a quantidade de vírus tanto em células como em animais. Então, foi postulado que as vias de sinalização relacionadas à entrada do vírus Ebola também, reconhecidamente em relação ao endossomos, a formação de endossomos tardios e na presença dos receptores TP6 e através de ativação pelo NADP e bloqueio da tetrandina, isso pode diminuir a replicação desse vírus intracelularmente. A tetrandina, o bloqueador dessa via do NADP, está em fase 4 para o tratamento da Covid-19, hoje em estudo em andamento pelo NIH, através do banco de dados do Clinical Trials, em que ele já está em fase 4 para o tratamento da Covid-19. O que eu gostaria de ressaltar a importância da farmacologia, a importância da ciência para o estudo de novos fármacos relacionados à pandemia. Gostaria de ressaltar também a rigidez da ciência que tem que se ter durante o estudo de todos os novos fármacos, como também de fármacos em reuso. Então, todos eles apresentam maior rigidez no controle da eficácia e segurança de todos os fármacos. Gostaria também de agradecer ao nosso grupo de pesquisa, que se juntou numa equipe multidisciplinar na microimunoparasita, na farmacologia. Agradecer todo esse pessoal que está listado aqui e também a agência de fomento, como também o nosso grupo de pesquisa no Laboratório de Sinalização e Morte Celular. E agradecimento a toda a agência de fomento e a instituição, a Escola Paulista de Medicina e a Unifesp. Muito obrigado. Então, nós passamos agora a palavra para a professora Roberta Cessa Yamaguchi Stiliano. Roberta, por favor. Eu gostaria de agradecer, pela oportunidade de mostrar um pouco dos resultados preliminares do nosso projeto. Então, eu vou compartilhar minha tela. Consegue visualizar? Tudo bem? Ótimo. Então, eu vou falar um pouquinho ainda do nosso projeto, que foi aprovado, pela FAPESP, e eu vou mostrar alguns resultados preliminares, do projeto que é intitulado Avaliação de Compostos com Potencial Terapêutico para SARS-CoV-2, e enfoque em compostos com atividade estrogênica, moduladores de autofagia e ECA2. Então, basicamente, esse projeto, nós vamos investigar os papéis de compostos derivados de uma biblioteca, de compostos derivados de estrógenos. Os estrógenos, eles já são bem conhecidos, são hormônios que estão presentes tanto nos homens quanto nas mulheres. Eles participam das mais diversas funções do nosso organismo, como metabolismo de cálcio, aparelho reprodutor feminino, entre outros fatores também imunomodulatórios. E os principais estrógenos, produzidos pelo nosso organismo são 17-beta-estradiol, que é o mais abundante, a estrona e o estriol. Em relação aos receptores de estrógeno, então nós temos receptores que estão relacionados à membrana de organelas, como o receptor GPR,
e receptores que são receptores nucleares, que é o receptor ER-alfa e ER-beta, que ativam a transcrição gênica, e o receptor ER-alfa, particularmente, ele também pode estar localizado na membrana das células. Bem, mas por que nós decidimos estudar os estrógenos? Então, na verdade, estudos anteriores, já na Itália, eles já mostravam uma tendência, né, homens, né, terem um grau mais sério da doença em relação a mulheres. E dados mais recentes, né, dos Estados Unidos, eles mostram também uma tendência de um maior índice de morte de homens quando comparado às mulheres. Dados atuais de Nova York, que eu peguei esses dados no dia 13 de julho, mostram também que, em termos de números de casos, né, os homens, eles apresentam mais casos da Covid-19. Em relação ao índice de hospitalização, também nós temos mais casos de homens em relação a mulheres, é uma diferença em torno de 30%. E, em termos de mortes, também parece que o sexo masculino morre mais em relação ao sexo feminino, e é uma diferença de 40%. Bem, dados anteriores em relação ao SARS-1 já mostravam uma alta taxa de mortes de homens em relação a mulheres. E por que isso pode acontecer? Qual é o possível efeito do estrógeno, né, na proteção, uma possível proteção contra o SARS-CoV-2? Então, como o professor Mário já brilhantemente explicou, o SARS-CoV-2 ele precisa, né, do receptor ACE2 para entrar nas células e também da protease TMP-RSS2. Alguns trabalhos anteriores, eu vou mostrar alguns dados ao longo da minha apresentação, eles mostram que o estrógeno, os receptores e até mesmo o estrógeno, eles podem modular a expressão gênica de ACE2 e, consequentemente, essa modulação pode interferir na entrada do vírus. Além disso, já é bem descrito na literatura que os estrógenos, eles também funcionam como imunomoduladores, e nós sabemos que a infecção pelo SARS-CoV-2, ele causa um cytokine storm, né, uma alta produção de citocinas e interleucinas, então os estrógenos poderiam, né, imunomodular, né, e levar a uma melhora, né, da infecção. Bem, estudos anteriores, né, esse dado aqui que eu trouxe, na verdade, é uma revisão de vários artigos, e aí eles mostraram um gráfico de um dos artigos que mostrou, né, o tratamento de células MCF7, que é uma célula de tumor de mama, que após o seu tratamento com o estradiol, houve uma redução daquela protease TMP-RSS2. Então, esse dado, né, chamou bastante atenção, e ao longo do tempo também, né, o tratamento pelo 17-beta-estradiol levou a uma redução dos níveis dessa protease. Além disso, o oposto, quando se tratou essas células com a de hidroxitestosterona, houve então um aumento da TMP-RSS2, mostrando um possível ali efeito, né, do estrógeno e também dos andrógenos, né, nessa expressão dessa protease. Além disso, né, outros trabalhos também mostraram, né, em células pulmonares agora, que após o tratamento com 17-beta-estradiol, houve uma redução da expressão de ACE2 e não houve alteração da TMP-RSS2. Então, esses dados chamaram bastante a nossa atenção. E aí, o objetivo principal do nosso projeto foi redirecionar uns compostos da biblioteca, né, de receptores de estrógeno, que foi comprada pelo professor Rodrigo Urechino no projeto dele, jovem pesquisador, ele trabalha com neuroproteção, e aí nós pensamos, vamos usar, né, esses compostos, vamos testar esses compostos para um possível reposicionamento de fármacos para tratamento da Covid-19. Então, nós propusemos para a FAPESP ensaios in vitro em diversas linhagens que nós tínhamos no laboratório, como células pulmonares, brônquicas, renais, neurônios. E aí, agora eu vou apresentar alguns resultados preliminares ainda do nosso projeto. Esses dados estão sendo realizados pela doutora Roberta Lemes, que é a pós-doc do nosso projeto. E aí nós testamos, primeiramente, a grande pergunta é, será que o vírus replica,
nessas células? Será que a replicação desse vírus é diferente de acordo com a linhagem? Então, nós precisamos fazer um ensaio que se chama cinética viral. Então, nós basicamente colocamos o vírus nas células e depois coletamos o sobrenadante para saber se essas células estão, né, multiplicando o vírus. E aí nós podemos observar duas populações. As células que têm uma cinética mais lenta e as células com uma cinética mais rápida. Então, as células, as 549Bs, que são pulmonares, elas apresentam uma cinética de replicação mais lenta, atingindo um pico em 96 horas após a infecção pelo SARS-CoV-2. E as células REC, renais, e a SH, que é um modelo de neuroblastoma, também se enquadram, né, nessas células de cinética mais lenta. Já as células CACO2, que são enterócitos, HU-H7 de fígado e MCF7, que é tumor de mama, apresentam, né, uma ordem de grandeza bem superior comparado às outras populações, e nós podemos observar um padrão de cinética diferente, uma cinética mais rápida. Bem, aí nós decidimos comparar isso com a expressão dos receptores nessas células. Então, podemos observar, né, aqui nesse gráfico, a expressão de ACE2, então tem algumas células que expressam, né, bastante ACE2, principalmente a BES2B, e células que não expressam muito ACE2. E também para TMPRSS2, nós vimos células que expressam muito dessa enzima, dessa protease, e células que praticamente não expressam. No caso da SH, a expressão foi 0. E aí nós podemos ainda que grossamente, né, estamos em processamento dessas informações, mas a grosso modo podemos dizer que se a célula tem uma alta expressão de ACE2 e TMP, como é o caso dessa população de cinética rápida, realmente elas apresentam, né, uma maior infecção pelo SARS-CoV-2 e são capazes de multiplicar mais esse vírus. Em contrapartida, se as células não expressam pouca ACE2 e pouca TMP, que é o caso da REC e da SH, né, elas têm uma cinética mais lenta. E mesmo que as células, que é o caso da BEAS e a 549, que têm uma boa expressão de ACE2 e uma baixa expressão de TMP, elas também apresentam uma cinética mais lenta. Então, como o professor Mário já comentou com vocês, é importante lembrar que para a entrada do vírus, né, o vírus pode entrar de duas maneiras na célula, pela via endossomal, se ligando apenas em ACE2, ou pela via, né, plasmática, né, pela membrana plasmática, se ligando na ACE2 e também na TMPRSS2. Portanto, as células que têm baixa expressão de TMP acabam tendo uma cinética realmente mais lenta. Portanto, a alta expressão de TMPRSS2 ela é fundamental para acelerar a cinética viral. Bem, um segundo braço do nosso projeto, ele está sendo desenvolvido pelas alunas Cíntia Bartolomeu e Angélica Costa, e nós decidimos, então, expressar os receptores de estrógeno nas células BEAS2B, lembrando que ela apresenta uma cinética mais lenta. Então, nós transfectamos essas células com plasmídios expressando esses receptores, e aí podemos observar que em relação à dosagem de ACE2, uma vez que houve a superexpressão dos receptores, houve uma redução da expressão gênica de ACE2 nessas células. Em relação a TMP, não houve alteração. E aí, num segundo experimento, que ainda está em andamento, nós decidimos expressar o receptor alfa nas células e infectar pelo SARS-CoV-2. E aqui nós podemos observar, então, a carga viral, que houve uma tendência de redução somente com a superexpressão do receptor alfa. E esses dados, né, eles são bem interessantes, ainda preliminares, mas nos trouxe algumas perspectivas muito boas em relação ao efeito do estrógeno, né, como uma possível alternativa terapêutica para SARS-CoV-2. Então, algumas conclusões preliminares ainda é que as linhagens, né, elas apresentam diferentes expressões de ACE2 e TMP, e que a influência da expressão da TMP, né, acaba sendo bem importante na aceleração da cinética viral. E também um possível efeito do estrógeno e dos seus receptores na redução da carga viral.
Bem, num artigo publicado pelo nosso grupo, né, na revista Clinics, a gente já chamou atenção em relação aos efeitos do 17-beta-estradiol, né, que tem efeitos tanto no pulmão, reduzindo o recrutamento de neutrófilos, edema, né, liberação de citocinas, também tem um papel muito importante na infecção viral, né, reduzindo a expressão, né, a transcrição de genes virais, também um papel muito importante na resposta imunológica. Então, mais para frente nesse projeto a gente pretende dosar citocinas inflamatórias, né, e também o efeito do estrógeno no sistema cardiovascular. Em termos de ensaios clínicos, então tem um estudo em andamento com PETs de estrógeno para pacientes com Covid-19, né, essa concentração é em torno de 25 microgramas, né, que está sendo utilizada, e esse estudo já está em fase 2. Alguns outros estudos também clínicos, né, esse estudo aqui que eu trouxe para vocês é um estudo de uma empresa, né, que quer testar dos subtipos de estrógeno, que é o estetrol E4, né, e verificar a possível ação protetora, né, desse hormônio em pacientes, né, com Covid-19. E um outro estudo, ele está querendo observar se as mulheres, né, que fazem reposição hormonal durante a menopausa, elas têm um aumento na proteção da Covid-19. Então, são estudos bem interessantes e que também estão em andamento. Bem, eu gostaria de finalizar, né, a minha apresentação agradecendo a todos os nossos colaboradores, em especial o Dr. Rodrigo Urechino, que me deu essa oportunidade de falar sobre os nossos resultados hoje para vocês. E eu queria também agradecer especialmente ao professor Luiz Mário Ramos Giannini, que é, assim, professor na graduação. Eu já tinha um carinho muito grande por ele, admirava o conhecimento dele como virologista, e hoje, né, depois de vários anos, trabalhar, né, com ele e poder aprender ainda mais está sendo muito, muito prazeroso para mim. Ele abriu as portas do laboratório do NB3, junto com a sua equipe, principalmente a professora Juliana Maricato, que me ensinou todas as coisas relacionadas ao projeto, trabalha intensamente todos os dias, a professora Carla, da Unifesp Santos, que tem nos ajudado imensamente, faz parte da nossa equipe, a doutora Carla Braconi, a doutora Nancy, o doutor Ricardo Dias, o professor Gustavo e a professora Soraya, e também o doutor Sam, que permitiu que nós realizássemos alguns experimentos no laboratório dele. Também gostaria de agradecer ao pós-doc do professor Mário, o doutor Edgar Cruz, que passou várias horas conosco no NB3, nos ensinando, a doutora Hilda, que é a técnica do Laboratório de Endocrinologia Molecular, e o Alex Nassaré, que é o técnico do CTC-MOL e que nos atura todos os dias lá nos eventos. E, por fim, eu gostaria imensamente de agradecer ao nosso grupo. Então, vocês podem perceber que a maioria, né, são mulheres, são alunas voluntárias que, no começo da pandemia, elas se disponibilizaram prontamente a vir e trabalham todos os dias, 24/7, a Tamires, a Cíntia Bartolomeu, a Angélica Costa, a doutora Thaís e a doutora Roberta, que são as pós-docs, e eu e o professor Rodrigo, né, que temos o prazer de liderar essa equipe. E também gostaria de agradecer à Agência de Fomento, a FAPESP, a CAPES, o CNPq, a Unifesp, por permitir a realização desse projeto, e a Santa Casa, né, por me apoiar nesse projeto todo. Eu agradeço imensamente, muito obrigada. Obrigada, Roberta. Então, novamente, eu agradeço, né, todos os palestrantes, e aí a gente agora passa para uma rodada rápida de perguntas. Então, eu vou começar pela pergunta para o Mário, vou fazer na ordem que teve a apresentação. Mário, perguntaram a respeito da estrutura do capsídeo do SARS-CoV-2. Então, se você puder falar um pouquinho mais, qual é a composição e qual é a estrutura dele. O capsídeo do SARS-CoV-2 é um capsídeo proteinômico, é uma estrutura proteica e ela envolve o genoma viral. Então, esse gene N, ou
essa proteína N é a proteína do capsídeo. É uma proteína que ela tem uma idade muito grande pelo ácido nucleico viral. O ácido nucleico viral é uma estrutura negativamente carregada e a acompanha o capsídeo, proteína que tem muitos aminoácidos positivamente carregados. Então existe uma estreita rede, uma grande. É um capsidoidal porque ele percorre o formato em hélice da fita sim. Essa N é que representa do capsídeo do SARS-CoV-2. Obrigada. Picotou um pouco o som, então acho que o importante é dizer que é proteína e que tem muitos aminoácidos carregados positivamente. É isso? Que o som picotou um pouco. Agora uma pergunta para o Reinaldo. É uma pergunta a respeito da expressão de ECA2, né, que existe, então, ela está bastante expressa no intestino, baço, coração, rins, e se existe alguma hipótese de por que o pulmão é tão mais afetado, apesar de não ser, de não ter um nível de expressão de ECA2 tão elevado quanto nos outros tecidos. E aproveitando o pulmão, se existe já relato de sequela pulmonar nos pacientes que curam da Covid. Obrigada. Pergunta super importante. Eu acho que a Roberta nos ajudou um pouco já a responder. E é uma coisa assim, na clínica, o que está chamando muita atenção? A gente começou a ver Covid-19 como efetivamente uma pneumonia causada pelo SARS-CoV-2. Hoje é impressionante você ver o comprometimento de outros órgãos, além do pulmão, como o intestino e o rim, por exemplo. Então, assim, você tem razão, não é restrito ao pulmão, embora a manifestação pulmonar seja a que mais chame a atenção, o comprometimento é uma doença sistêmica, não se restringe ao pulmão. Muito provavelmente o pulmão é um órgão-alvo, porque é a via de entrada principal do vírus no nosso organismo. A outra pergunta era da sequela. Ainda a gente não tem competência para responder adequadamente essa pergunta. A professora Jaquelina, da pneumologia, está interessada em fazer esses estudos, está acompanhando esses doentes, junto com o professor Paulo Abrão, da Infecto, mas a preocupação é muito clara, porque na hora que você vê o comprometimento pulmonar desses pacientes, e alguns evoluindo já na internação, como você vê, com alterações tão importantes de imagem e função, não é improvável que a gente venha a ter alguma sequela, mas a resposta certa é que ainda a gente não sabe. E agora uma pergunta para o Gustavo. Perguntam se inibidores de citocinas inflamatórias uma estratégia promissora. Acho que também o professor Reinaldo Salomão pode me ajudar nessa parte em relação à inflamação. O que se sabe hoje em relação das citocinas inflamatórias pode ser um tratamento em relação à sintomatologia da Covid-19. Em relação à autofagia, não se tem bem uma via relacionada que isso pode contribuir exatamente para uma diminuição da replicação viral. O que se vê, o que se fala muito é em relação à replicação, à autofagia, contribuir para a replicação intracelular dos vírus. Em relação à parte de inibidores da citocina, isso pode ser um fator relacionado mais à sintomatologia. O professor Reinaldo, em relação a... Dando uma ajuda, então, assim, há essa associação entre você ver nível sérico, nível circulante de interleucinas, como interleucina 6 e interleucina 1,
E você vê cronologicamente, você faz uma associação com disfunção, né, alteração de microcirculação, coagulação, tudo isso. Agora, eu tenho um pouco de ceticismo em relação a essa intervenção, porque a cadeia é muito complexa, as interações são muitas. E quando nós tentamos fazer essa abordagem na sepse, ela não deu certo. Então, não estou dizendo que não vai dar no Covid-19, mas, como o Gustavo mencionou, é algo que entre a possibilidade e a investigação, tem que ter uma investigação muito rigorosa para responder à pergunta. Só a observação de alguns casos é pouco, porque a possibilidade de você inibir uma citocina e ter o efeito de outra é muito grande numa interação tão complexa como a gente sabe que acontece nos pacientes. E que não se sabe realmente qual a realidade do seu efeito, se é diretamente relacionado a citocinas ou diretamente relacionado com o vírus, né? Tá ótimo. Tá. Muito obrigada. Uma pergunta para a Roberta, faz uma associação com um resultado que foi divulgado essa semana pelo grupo lá do Marcelo Mori e do professor Zé Modena, da Unicamp, que fala da infecção dos adipócitos pelo SARS-CoV-2, né? Saiu na revista da FAPESP essa semana. E aí, então, estou perguntando se, para relacionar com a questão do estrógeno, e como mulheres, em geral, têm mais gordura corporal e tem uma população obesa, não de mulheres, mas enfim, se o estrógeno seria um melhor protetor, ou se poderia ser usado, por exemplo, como profilático em obesos, ou se você vê alguma relação entre essas duas questões aí, o fato do SARS-CoV-2 poder infectar adipócitos e a questão do estrógeno. Sim, esses dados foram bem interessantes, né, desse grupo, realmente. Eu não vou falar, né, sem ter nenhum dado científico em relação aos estrógenos, porque é complicado, a gente não pode dizer que eles podem ser usados como prevenção. Naqueles ensaios clínicos que eu mostrei, principalmente naquele de terapia de reposição hormonal, eles estão tentando estabelecer uma correlação, né, entre mulheres que fazem a reposição hormonal e se isso tem possivelmente um efeito protetor. Mas esses estudos ainda não têm, né, nenhum resultado, então eu acho um pouco complicado, porque os estrógenos, eles também têm um efeito de dessensibilização de receptores. Então, a gente também tem que tomar cuidado com a dose, né? Então, eu acho meio cedo ainda para falar desse possível efeito protetor. A gente ainda tem que investigar bastante. Obrigada. A gente ainda tem um tempinho bem curto. Eu queria saber se posso fazer uma pergunta para o Mário, que é a respeito de uma informação mais recente aí que diz que a gente já teve mais de 100 tipos não tipos, mas 100 genomas diferentes aí de SARS-CoV-2 circulando no Brasil. Alguma coisa parecida com isso, você poderia comentar, por favor? Eu posso comentar? Sim. Esse é um vírus RNA. E os vírus RNA, eles tendem a acumular erro durante a replicação. O SARS-CoV, assim como outros coronas, eles, surpreendentemente, têm uma função de correção de erro, uma exorribonuclease. Então, o que baixa a taxa normal do corona e do SARS-CoV para algumas ordens de grandeza que é vista normalmente para os outros vírus, mas de qualquer maneira, está olhando para um vírus RNA que houve uma introdução recente na população humana, né, houve um efeito recente, e replica por uma máquina RNA. Então, à medida que for replicando na população, é inevitável ele vá acumulando mutações. Né? Agora, o dessas mutações é que é uma coisa importante.
está diversificando ele está gerando uma diversidade aleatória, não significa que esse vírus está se adaptando mais ou menos à população. Ele poderia, na verdade, estar explorando o espaço de sequência nesse novo hospedeiro humano. Então, eu queria fazer uma crítica, você perguntou, Marimélia, eu acho precoce as pessoas tentarem imagens ou claro nesse momento. Eu vi esse trabalho que você falou, esses grupamentos, esses clados, eu não sei como os autores chamaram, eles são definidos por letras, pontos e números, e eu acho ainda, essa é a minha visão pessoal, e também que eu acho que a qualidade do dado ela ainda não é uma qualidade de excelência. As sequenciamentos têm sido feitos muito às pressas, as sequências são depositadas num banco que é o GIACID, que era um banco primeiro com a intenção da gente os vírus influentes, e não há uma qualidade do dado suficiente. Então pode ser que esteja fazendo coisas com o dado que não é tão bom e chegando a conclusões que não são as possíveis. A gente tem olhado muito esses genomas, eu junto com o Marcelo Nunes, o Fernando Antonelli, a gente tem olhado essa qualidade de sequências, e essa qualidade de sequências ela não é boa. Então, essas conclusões sejam prematuras nesse momento. Nem as mutações, elas têm um impacto viral, sei que elas não têm, e nem a do nada é tão boa. Então, a gente precisa esperar um pouquinho mais. Tá, ok. Tá, muito obrigada, Mário. Bom, agora a gente tem um minutinho para cada um, se puder, Reinaldo, Gustavo, Roberta, para talvez finalizar, dizer o que vocês acham de perspectivas aí em um minuto. A gente ganhou um tempinho. Então, começo eu? Então, só agradecer vocês aí, essa mesa maravilhosa. Eu acho que a perspectiva é essa, é juntar pessoas com diferentes áreas de conhecimento e que só essa integração de geração de conhecimento e voltar num ponto que o Gustavo falou, o rigor das observações, o rigor dos testes terapêuticos, a rigor do uso de novas drogas ou reposicionamento de drogas antigas, nós temos que ser muito cautelosos com os entusiasmos que muitas vezes as pessoas têm, sem tradução de eficácia, de eficiência clínica. Então, a ciência é cautelosa. A ciência admite a ignorância, e a ignorância é por isso que a gente avança, a gente continua pesquisando. Precisa tomar muito cuidado com certezas precoces, como diz o Mário. Tá. Obrigado. Ótimo. Muito obrigada, Reinaldo. Gustavo? Não, só gostaria de agradecer ao Congresso, à organização do Congresso, como também todo esse período de pandemia nos fez nos reorganizar em relação a várias estruturas na Unifesp, a parte de informática, a parte de engajamento de trabalho em relação a vários departamentos, a vários colegas. Eu não conhecia, por exemplo, o professor Janine, que é na Unifesp. Então, isso faz com que a gente se relacione melhor, se contribua melhor, cada um na sua expertise, para a solução de um problema que é urgente, porém a ciência, como disse o professor Reinaldo, tem que ter rigor e tem que ter também paciência. Nós, no laboratório, estamos trabalhando pouquinho em pouquinho, passo a passo, para podermos entender como é a farmacologia, como a ação de novas drogas ou esse reposicionamento de drogas podem ser utilizadas para o tratamento da Covid-19. Nós não somos da área da infectologia, somos da área da farmacologia, e como cientistas temos que realmente nos agrupar, nos ajudar, principalmente aqui no Brasil. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a essa mesa maravilhosa e a oportunidade de discutir um pouco mais sobre a Covid-19.
Obrigada. Roberta? Eu queria agradecer imensamente, é uma honra para mim estar aqui apresentando os dados do projeto, é uma honra fazer parte, né, de uma mesa com professores tão brilhantes, e exatamente é isso que o Gustavo falou. Esse projeto todo, né, permitiu as colaborações, e permitiu que nós colaborássemos com professores como o Mário, a professora Marimélia, né, todo mundo ali se organizou como podia, largou os projetos que estavam desenvolvendo em busca de algo maior. E eu vi pela primeira vez em muito tempo, assim, de estudante, o brilho nos olhos de alguns alunos, deles olharem e falarem, nossa, eu estou trabalhando por uma coisa que está acontecendo agora, e isso é impagável, foi fantástico para mim e está sendo todos os dias, eu agradeço muito. Muito obrigada. Mário, você quer fazer alguma palavra final? Eu queria, eu não tive tempo, meus slides, eu queria sublinhar isso que todos falaram, para mim tem sido um grande prazer estar com vocês todos na tela. Eu sou muito grato por todo o apoio que eu tenho recebido de vocês. Realmente, como o Gustavo e a falaram, houve um redimensionamento completo, inclusive até da Unifesp, a gente tem interagido muito mais uns com os outros, está tentando resolver um problema comum e eu também tive a oportunidade de ser mais de perto várias pessoas. Eu sou muito grato a vocês todos aqui na tela e eu queria ressaltar uma coisa muito importante, que a gente tem trabalhado exaustivamente no nosso 3, que é um NB3 locado na desinfectologia, e a gente recebe uma série de colaboradores, de colaboração. A gente tem a Juliana Maricato, a Carla Braconi, que tem trabalhado intensamente. Todo dia elas entram e trabalham intensamente. E a gente precisa, sim, é uma situação de enfrentamento que a gente está passando. Como eu falei na apresentação, não será a única, como o passado recente mostrou que a gente teve vários problemas desenvolvendo outros, como febre amarela, zika, chikungunya, foram coisas que foram mais no Brasil. Então, infelizmente, a gente tem que ter em consideração a curto prazo vários problemas de enfrentamento, principalmente dessas emergentes virais. Então, a gente tem que aproveitar isso para nos equipar como universidade para enfrentamento com outros laboratórios NB3, e é isso que eu queria falar, agradecer muito todo esse apoio, tem sido muito estimulante, mas é isso aí. Tá ótimo, muito obrigada, novamente eu agradeço a todos, aproveito para fazer um agradecimento ao Natanael, que contribuiu aqui com a nossa, com a parte da TI, a Nani e a Paloma, que foram as duas intérpretes de Libras, e agradecer a todos que assistiram essa sessão, e muito obrigada, palestrantes, obrigada ao pessoal que assistiu, e até a próxima. Tchau. Tchau.